De um tema extremamente complicado, tudo mais, até para nós médicos. E é muito legal, porque se você ficar até o final, você vai entender por que que acontecem muitas falhas diagnósticas, pacientes que ficam muito tempo tratando algumas coisas, não encontram um porquê de ter alguns sintomas. Vamos falar dos elementos traços, que são elementos que têm uma quantidade muito pequena no corpo. São elementos que, geralmente, quando em falta, né, eles acabam não sendo diagnosticados porque é difícil o médico pensar que existe falta desses elementos. Ao mesmo tempo, a absorção desses elementos, elas acontecem na alimentação diária, considerando a alimentação da época em que viram, a quantidade desses elementos na alimentação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que pensar que o alimento de hoje não é o mesmo alimento do alimento de antigamente, tá? Então, vamos começar a olhar os chamados elementos traços. E o primeiro deles que eu gostaria de citar é o iodo. O iodo é um elemento que ele faz parte do hormônio tiroidiano. Ele é absorvido lá no intestino delgado e é secretado pelo rim. Quer dizer, um problema no intestino, uma disbiose leva a uma alteração, às vezes, da absorção, pode levar, né? E uma alteração da secreção pode levar a um aumento ou diminuição da quantidade desses elementos traços. Normalmente a gente pede 150 microgramas por dia, tá? Sendo que a gente tem que fazer uma maior quantidade em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, tá? Porque você desenvolve uma disfunção hormonal, e mães amamentando. E é também pensado uma reposição oral de 300 a 600 microgramas dia, sempre completando aquilo que não tem na alimentação. É encontrado em peixes, algas, camarão e no próprio sal. Então, se você não faz uso desses elementos, você exige um pouquinho mais de cuidado. É avaliado na urina de 24 horas, não é um exame de sangue, tá? E sua deficiência leva ao bócio, ao hipotiroidismo. Olha o quanto de hipotiroidismo estamos tendo, tá? Sem bócio, por quê? Porque foi incluso o iodo dentro do sal, nódulo tiroidiano e atraso intelectual. Então, às vezes, uma criança que está tendo uma dificuldade para aprender algo, temos que avaliar esse elemento traço. Tá? O próximo elemento, eu sempre vou passando um pouco mais rápido, porque vocês sabem, essa aula ela tem que ser curta. É o ferro. Ah, o ferro, ele segue toda essa cinética, ele tem toda uma cinética em que o fígado é o ator principal na metabolização do ferro, para daí ele chegar na circulação. Então, muitos fatores hepáticos podem interferir no metabolismo do ferro. A recomendação é de 8 a 18 miligramas, tá? O tratamento é feito na anemia ferropriva, né? Ou na ferritina baixa. Eu trato na ferritina. Eu não espero o paciente ficar anemiado para tratar. Eu acho que isso é até bom senso, tá, gente? A medicina ela tem que parar de tratar doenças e sim evitar doenças. Oral é de 100 a 200 miligramas por dia. O IV, embora seja um pouquinho polêmico essa questão de coloca ou não vitamina C, eu coloco. Tá? O IV, ele é o maior risco de infecção, porém sem mortalidade. Eu não gosto do venoso. Tá? Eu sou um fã inveterado da terapia endovenosa porque melhora a pessoa muito rápida. Mas eu não vou repor num paciente que tem, por exemplo, em todo mundo, sempre tento oral. Evitar repor na inflamação aguda. Às vezes a pessoa está com ferro baixo, mas uma ferritina muito alta. Essa ferritina muito alta não tem a ver com o metabolismo do ferro, e sim a ver com uma inflamação, um estado inflamatório. Lembra,
O ferro, ele está envolvido aqui na parte do fígado e ele é ligado à inflamação, à esteatose hepática. A melhor forma de absorver é de fonte animal, não tem jeito, tá? A fonte vegetal a gente põe com vitamina C e a gente tem vários marcadores que a gente utiliza aqui para deficiência de ferro, tá? Isso daqui é para ver se há uma deficiência, se tem uma anemia ou não, se tem uma inflamação ou não. Então, o médico, quando vai pedir, não existe o cara pedir só ferro, não existe pedir ferro e ferritina. Você tem que pedir ferro, ferritina e saturação de transferrina. Você tem que avaliar direito isso daí. Tá? Ele é absorvido no duodeno em jejum inicial, quer dizer, tem a questão da desbiose podendo interferir nessa absorção. Se você pensar que a gente tem um monte de bactéria no intestino e se elas precisam daquele nutriente, você acha que ela vai deixar teu corpo absorver? Não vai. A gente repõe em forma de ferro quelado e sacarato de hidróxido de ferro injetável, tá? E aí existe a fórmula que a gente utiliza para calcular da dose em miligramas. Eu pego 15, tiro a quantidade que tem de hemoglobina, por exemplo, uma hemoglobina de 13. Eu tiro 13 de 15, dá 2, multiplico pelo peso, multiplico por 2,4 e somo 500, tá? E aí eu vou saber quantos miligramas eu tenho que repor numa pessoa com deficiência de ferro. O outro que a gente tem é o flúor. O flúor, ele é essencial no osteoclasto, ele melhora o osso e diminui cárie. Por isso que se fala da reposição do flúor no gel dental, no creme dental. Veja, deve-se fazer, não se deve fazer, tem que tomar muito cuidado com o excesso de flúor também. Tá? Então, isso é uma discussão hoje na sociedade. Existem estudos falando a favor e contra. A gente tem que esperar um pouco mais para ter uma posição. Não seja o tipo de pessoa que fala assim, não, nunca deve ou sempre deve. A medicina não é matemático. Você tem que avaliar para uma pessoa e para outra. Para algumas pessoas pode dar excesso, para outras pode ter em falta. A dosagem ela pode ser no sangue, que é sérico, né? Ou na urina. Absorvido também no intestino delgado. A DRI recomenda de 3 a 5 miligramas por dia e pode ser reposto na forma de chá quando está insuficiente na dieta. Manganês. Quais são as funções do manganês? Regula a glicemia. Então, olha aí a pessoa desenvolvendo diabetes, hemostasia, pessoas que têm problema da coagulação, antioxidante corporal, promove uma energia celular, ele entra no ciclo de energia utilizado no ciclo de ácidos tricarboxílicos, melhora a digestão, melhora o sistema imunológico, o crescimento ósseo e a reprodução. O manganês, na falta dele, nós temos um risco de Parkinson. E é muito interessante porque altera na ressonância. Muitos casos que a gente tem de Parkinson-like podem ser por deficiência de manganês. Zinco. O zinco é encontrado no duodeno, ele compete, tem uma competição do zinco com ferro. Quando você repõe um, o outro baixa. E é muito comum você ter que repor, às vezes, os dois. Quem tem muita necessidade de zinco? Lactantes, né, mãe amamentando, crianças. Quando existe uma má absorção, por exemplo, pessoas que fizeram bariátrica, perda no trato gastrointestinal, aí é uma doença, é uma fístula, né, pós-operatória, uma perda urinária num caso de trauma, infecção generalizada ou diálise, e na nutrição parenteral a gente repõe o zinco. Tá? É de 8 a 11 miligramas por dia, ele se encontra diminuído no estado inflamatório. Então, quando a gente tem um estado inflamatório, você vai olhar o exame de sangue, a pessoa está com zinco diminuído, você sabe que o corpo dela já está utilizando demais esse elemento traço. Então, a gente precisa ter atenção para esse estado inflamatório. Tratar a causa sempre é muito importante. Tá?
E aí a gente pede sempre junto a albumina com o ferro. Né? O cobre. O cobre, quando aumentado, ele pode gerar Alzheimer, hemocromatose, que é uma alteração que se tem aí no fígado, hipertiroidismo e cirrose. Onde que eu doso? No paciente que fez cirurgia bariátrica, quem tem uma doença neurológica, quem tem uma doença renal, quem fez jejunostomia, né, que é uma cirurgia. Nesses são fundamentais que eu dose o cobre. Venoso, a gente faz de 4 a 8 miligramas de infusão lenta, sempre em acesso central. Tá? É recomendado 0,9 miligramas por dia. 60% tem origem vegetal, então grãos, leguminosas, não costuma criar uma deficiência a ponto de a gente ter que repor, tá? Prejudica a absorção do cobre, reposição de zinco, ferro e vitamina C. Então, aquela pessoa que está repondo ferro com vitamina C e repondo zinco, o cobre tem uma tendência a ter uma má absorção. Aí você precisa repor depois o cobre. E isso é muito importante. Avaliar ceruloplasmina, né? Porque ele aumenta na inflamação. Então você tem que pedir um PCR e repor. Tá? Se o cobre está menos do que 12, PCR maior que 20, você faz a suplementação. Se menor do que 8, independente do PCR, você faz a suplementação. Então o cobre ele tem essas particularidades. E o que leva à deficiência de cobre? Olha aí uma anemia que a pessoa fica repondo ferro, não melhora a anemia e o médico não repõe o cobre. E o ferro impede a absorção do cobre. Você vê que a anemia vai piorando repondo ferro. Olha que coisa interessante. Arritmias, atrasos de cicatrização e osteoporose. Né? Então, essa é a questão desse elemento traço. Existe o ultratraço, o boro, que é menos comumente visto, o arsênio, que é muito utilizado no dia a dia, mas que a gente dosa na urina, o mercúrio, que na fase aguda ele tem uma irritação do trato gastrointestinal e respiratório, pneumonite, edema pulmonar. Então, tomar cuidado com a questão de intoxicação. O mercúrio tem que ter muito cuidado. Casos crônicos de intoxicação levam a doenças do sistema nervoso central. A pessoa fica parecendo um chapeleiro maluco, né? Tremores, ataxia e uma lesão do rim. Então a pessoa tem sintomas respiratórios. Onde que é encontrado o mercúrio? Quem come muito peixes e frutos do mar. Então pessoas que comem peixes, muito fruto do mar e tem esses sintomas, a gente tem que estar atento para uma intoxicação por mercúrio. O alumínio, que é muito comum no dia a dia. Né? Então a pessoa limpa a panela, quer arear a panela, deixar bonitinha. A panela ela tem que ficar com aquela camadinha branca que parece sujeira, mas não, é a oxidação do alumínio, é o que previne a liberação do alumínio. Tá? Hoje eu recomendo as pessoas não usarem tanto alumínio. Aqui na clínica, às vezes eu tenho que fazer uma quelação, né? Às vezes a gente faz, eu procuro fazer anual, porque eu uso desodorante que tem alumínio. Ele é mais frequente e é encontrado em próteses metálicas. Nefropatas, pessoas que têm problemas no rim e que desenvolvem problemas nos ossos e cérebro, pode ser uma intoxicação por alumínio e uma doença Alzheimer-like. Então, se você tem um parente com Alzheimer, tem que pensar também em elementos traços. Tá? O cromo, que é encontrado de 20 a 35 microgramas por dia, é encontrado em grãos, cereais, frutas, carnes processadas. A deficiência do cromo é encontrada em queimaduras, síndrome do intestino curto, que a pessoa fez uma cirurgia, na maioria das vezes, aumento da glicose no sangue, diabéticos, muito graves, por isso que a gente dá picolinato de cromo, tá? Aumento de ácido graxo livre. Ele potencializa a insulina, então ele melhora a resposta do diabético, né?
absorvido no intestino delgado, a reposição oral é muito ruim mesmo. Tá? Ele usa para andar pelo corpo a albumina e a transferrina, então a pessoa tem que estar bem nutrida nessa reposição. Aqui a ESPEN, que é a Sociedade Europeia, fala para pedir, em casos de deficiência, toxicidade e tudo mais, teste oral de tolerância à glicose, que valeria a pena. O tratamento é plasmaférese ou quelante. Eu prefiro fazer o quelante, aqui a gente faz na clínica. Tá? A suplementação tem pouca evidência, se recomenda de 200 a 250 microgramas por dia por 2 semanas venoso. Tá? É crítico quando você tem de 30 a 50 unidades internacionais por hora. E no paciente crítico, aquele muito grave, de UTI, quando a gente faz uma bomba de insulina de 30 a 50, para manter a glicemia abaixo de 180, você tem que repor um pouco de cromo. Então, quando a bomba de insulina está muito alta, a gente em UTI faz molibdênio, níquel, que são poucos comuns, o vanádio, o silício também, e aqui o famoso selênio, que a Dri fala de 55 microgramas por dia, ele cai com o aumento do PCR. Ele é utilizado aqui em várias áreas, mas na síntese de aminoácido ele é essencial, encontrado em ovos e frutos do mar. A gente pede no plasma total, mas quando ele está inflamado, que ele diminui a sua medida. Tem que tomar muito cuidado. Quando que a gente pede selênio? Quando a pessoa está toda compensada, ela não tem processo inflamatório, tá? Então, deficiência quando está menos de 0,4 sem inflamação, menos de 0,75 com inflamação, 100 microgramas por dia é a recomendação. No trauma e na cirurgia cardíaca a gente repõe 275, no queimado 375, e em casos que tem muita perda, 200 microgramas por dia. Como que eu previno isso? Gente, 2 castanhas do Brasil, né, ou castanha do Pará por dia. Outros encontrados, tá? Nós temos aqui vários. O cálcio. Aqui tem uma tabela da função de cada um deles. Tá? Você pode dar uma pausa aqui, ler com calma para entender. É bem interessante. Quando tem uma quantidade grande, quais são os que eu doso que tem quantidade grande? O cálcio, o cloro, o magnésio, o fósforo, o potássio e o sódio. Esses têm grande quantidade no corpo. E aqui vem um pouco do bizu, né, do que a gente fala na medicina, que você tem que ficar atento. Por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia na fase terminal do ilho. O que ela precisa repor? B12. A pessoa fez uma gastrectomia, tirou uma parte do estômago ou o estômago inteiro. Vitamina D, vitamina K, ferro e B12, por causa do fator intrínseco aqui, né? E a pessoa fez um bypass gástrico. Ela, digamos assim, ela cortou é como se ela tivesse transpassado o estômago ali numa cirurgia, né? Uma cirurgia que é feita para a pessoa emagrecer. Ficar atento na vitamina K e no cobre. Você que tirou vesícula, vitaminas A, D, E e K. Muito importante saber. Retirada do jejuno e do ilho, o cálcio e as vitaminas A, D, E e K. Duodeno-pancreatectomia, uma cirurgia muito grande, que aí a gente fica atento às vitaminas A, D, E, K, vitamina B12 e ao ferro. Pessoas que tiraram uma parte grande do intestino, vitamina B2, B9, A, D, E, K, cromo, ferro, zinco. Na deficiência, pensar um pouquinho nessas patologias, né? E como tratamento, fazer 60 miligramas 2 vezes por dia. Então, onde que é absorvido cada coisa? O iodo dos microelementos no estômago. Então a pessoa que fez a gastrectomia também pode ter deficiência de iodo? Sim. No duodeno, ferro, zinco, selênio, cobre, B1 e B9. No ilho,
vitamina C, vitamina B12, B9 e A, D, E e K. No jejum, A, D, E, K, B1, B3, B6, B9, vitamina C, ferro, zinco, cromo. No cólon, vitamina K. Então, fez uma cirurgia dessas, fique atento a esses elementos. Eu espero ter ajudado. Claro que a avaliação ela tem que ser feita com um médico, tá? Não vá querer repor, porque o excesso também é ruim. Então, reponha isso com o auxílio de um médico.